Muito bem, estamos de volta aqui com esse programa especial sobre a mulher, a saúde da mulher. Estamos aqui com a nutricionista Giana Sesca. Muito importante, está nos falando coisas importantes para você, mulher, que está nos assistindo neste momento. Giana, tu como nutricionista, poderia nos explicar melhor? Afinal de contas, o que é carboidrato? Qual é a sua importância? Quais são os carboidratos que não são muito recomendados e quais são os mais recomendados e úteis para a saúde da mulher? Então, na alimentação como um todo, nós temos 3 grandes substratos, que são as proteínas, os lipídios e os carboidratos. As proteínas contemplam o grupo das carnes, dos ovos, dos leites. Os lipídios são as gorduras e os carboidratos contemplam o grupo das massas, cereais integrais, arroz, frutas no geral. Os carboidratos que são mais recomendados hoje são os carboidratos que a gente pode falar que são naturais. Banana, maçã, frutas no geral, temos alguns legumes também que tem uma grande parcela de carboidrato na sua composição, no alimento, a batatas doce, batata inglesa, inhame, cará, a mandioquinha, esses são os carboidratos. E temos o arroz integral também, macarrão integral também é um alimento legal, que é a base do carboidrato. E o que eu poderia citar para você, algum carboidrato que não é muito recomendado, por exemplo, bolachinhas, até mesmo bolachinhas integrais. É sempre importante olhar o rótulo dos alimentos, tá? Sempre importante olhar o rótulo dos alimentos, ele é em ordem decrescente. Ou seja, o primeiro de todos tem lá escrito lista de ingredientes, 2 pontos. O primeiro de todos é o que mais tem naquela porção. O último é o que menos tem. Então é sempre importante olhar o rótulo dos alimentos, porque como eu havia falado antes, a indústria está aí para nos enganar. Muitas vezes a gente recomenda lá um pão integral. Aí eu vou comprar um pão integral, na frente diz pão integral, multigrãos, e fala ali os grãos que tem ali naquele pão. Porém, se eu for olhar o rótulo, eu vejo que ele não é integral. Por quê? Porque o primeiro ingrediente não é farinha de trigo integral. O primeiro ingrediente muitas vezes é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha de trigo branca. Então, o que acontece? É uma enganação, né? A indústria faz esses produtos realmente para nos enganar. Não estou falando que todas as marcas façam isso, mas essa é a importância de olhar o rótulo dos alimentos. Então, vou fazer uma pergunta, questionar agora. O pão. Tá. O que tu acha do pão? Tem o pão salgado e tem o pão doce, feito com farinha normal. Isso. O que tu acha do pão? Que as mulheres estão nos assistindo neste momento. Tá. Então, como profissional, a gente conhece um pouquinho mais os nutrientes que são inseridos ali naquele produto, e eu não sou completamente contra o pão, tá? Mas claro, a gente tem que dar preferência para os pães que são integrais, porque ali eles contêm mais fibras, contêm mais vitaminas, mais minerais. O índice glicêmico desse pão, que é um pão integral, acaba sendo um pouco menor, então ajuda aí, né, não acarreta num pico de insulina, que é importante também, principalmente para quem tem diabetes. E os outros pães com farinha branca, o pão doce, não é que a pessoa nunca mais vai poder comer um pão. Não tiver com vontade um dia, como uma vez ou outra, não vai engordar para comer uma vez ou outra. É a rotina que prejudica. É a rotina, exatamente. Na verdade, o que influencia na nossa saúde é o que a gente faz todos os dias, né? Uma vez ou outra, não tem problema. É aquilo que a gente estava conversando há pouco, é o equilíbrio.
O equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Não é que, claro que você conseguir trocar o pão branco pelo pão integral, legal, é uma boa conquista. E deixar para comer o pão branco lá uma vez ou outra, não tem problema. Você pode comer um macarrão uma vez ou outra, não tem problema. Exatamente. A quantidade também manda muito. A quantidade, você não vai comer um pacote de macarrão. Um pacote de macarrão, né? Exatamente. Mas é o equilíbrio que faz. Mas nós estamos falando na alimentação, na saúde da mulher, a importância disso. Mas hoje nós deparamos com uma série de produtos no mercado. Suplementos. Os suplementos. O que tu poderia falar para nós dos suplementos que existem hoje? Muitos produtos, muitos rótulos, muita embalagem. Afinal de contas, como usá-lo e como fazer. Porque eu acho que como médico, não acho nada conveniente a pessoa usar por conta própria. Porque existe certas contraindicações em determinados momentos. O excesso de proteína, muitas vezes, força os nossos rins e pode levar a problema mais sério no futuro. Então, tu, como uma nutricionista, poderia dar alguma dica para nós, para as nossas mulheres, da importância desses suplementos. Até que ponto pode ser usado ou não? Então, eu sou uma nutricionista que eu sou a favor da suplementação quando ela é necessária para tal pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem um tempo de fazer uma academia e o único tempinho que ela tem é entre o meio-dia, um pouquinho depois, e logo depois ela já tem que trabalhar. Como ela não tem um tempo de chegar, preparar o seu almoço, né, e aquele almoço que vai suprir a necessidade dela pós-treino, é um horário, é uma situação que eu indico uma suplementação. Porém, muitas pessoas hoje pensam assim, eu vou para academia, mas se eu não estiver tomando suplemento não vai adiantar. Não, não é assim. A comida de verdade nos fornece energia suficiente para o treino, né? Claro que a gente fala aqui de pessoas normais, não de atletas. Atletas, cada um tem a sua individualidade, cada um tem atletas que treinam o dia inteiro, então realmente às vezes precisa de um aporte proteico um pouco maior, então realmente faz necessário uma suplementação, porém não é assim indicado para qualquer um. E também sou a favor daquilo que você falou, não é legal tomar por conta própria. Suplementação é sempre importante ser indicado por um nutricionista ou por um médico endocrinologista. Porque as necessidades orgânicas, não é porque uma coisa é boa que nós vamos abusar, porque o excesso prejudica. O excesso sempre é prejudicial. É como o excesso de proteína, a proteína é importante, mas o excesso também prejudica. Creatina, não tem produto à base de creatina, tudo. Todos esses produtos, suplementos, tem que ter um equilíbrio para usar. Claro, tem que ser bem orientado. Bem orientado, muito bem orientado. Porque as nossas necessidades orgânicas, muitas vezes não é aquilo que a pessoa muitas vezes imagina ser. Vê na televisão, isso é bom para isso, vou usar. Não, tem que ter critério. Para isso estão vocês aí, os profissionais da área da saúde, da nutrição, que pode dar essas dicas tão importantes, né? Exatamente, doutor. Outra coisa que a nutrição preza bastante é a individualidade. Cada um é diferente ninguém é igual. Não é porque fez bem para ela que vai fazer bem para mim. Não é que foi bom para ela que ela emagreceu que vai fazer bom para mim também. Então a gente tem que prezar a individualidade. Muito bem. Nós estamos encerrando esse bloco, mas como nós vamos trazer outras mulheres, nós fizemos 2 blocos contigo
eu queria agradecer muito a tua presença, muito, e o programa te convida para retornar já numa próxima vez, para a gente continuar batendo um papo sobre alimentação, porque eu acho um assunto muito importante, porque é uma das bases da nossa saúde, do nosso corpo, né? E da nossa felicidade também, porque se alimentar bem também traz felicidade, né? E parabenizá-la por ser mulher, esse ser tão especial que eu admiro tanto, porque na minha vida, no meu dia a dia, eu trabalho com 95% com as mulheres. E eu adoro todas elas, né? E eu tenho uma admiração muito grande pelas mulheres. Eu queria te agradecer muito e te colocar à disposição do programa Saúde em Foco da TV Tubá. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço de estar aqui, foi muito bom.